nós estamos recebendo a presença, né, muito especial do professor Pedrinho, tá? Em comemoração aos 172 anos da cidade de Rio Preto. Pedrinho que é muito querido, né, entre todos que o conhecem. E hoje a gente tem a honra de recebê-lo aqui. Ele é professor, escritor, idealizador do London, né? Ele, né, tem um legado na educação pelo seu compromisso e dedicação aos 52 anos como educador. Professor Pedrinho, é uma honra falar com você hoje. Obrigado. Para mim que é uma honra conversar com vocês e com os nossos queridos alunos. Então, os alunos do quarto e quinto ano, né, comigo, junto com a professora Carol. Então, hoje nós vamos fazer 5 perguntas para o professor Pedrinho, tá? Para ele contar um pouquinho da trajetória dele, falar um pouquinho, né, do Colégio London. Pedrinho, na sua opinião, quais são os maiores desafios na educação da história do Brasil? No Brasil, a educação nunca foi muito bem cuidada. Então, nós temos uma dívida educacional com toda a população. Isso se reflete pela desigualdade social. As escolas particulares, elas surgiram pela necessidade de ter um ensino de qualidade. Isso foi positivo para uma classe social, mas causou uma desigualdade social, porque o Estado, né, ele não acompanhou a evolução. Então, hoje nós temos ensinos muito diferentes nos diferentes lugares. Se você pega uma escola como London, nós temos o mesmo nível das escolas da Noruega, da Dinamarca, de Singapura, que nós buscamos isso. E vocês são testemunhas disso, que vocês estudam aqui. Por exemplo, aquela sala Mundo London, que vocês tanto gostam, a criatividade, aquilo são ideias que eu busquei nesses países, para implantar aqui, adaptando, é lógico, né? E, infelizmente, né, nos estados, tem algumas ilhas de qualidade, mas, na maioria das vezes, o ensino deixa muito a desejar. Além de professor, você também é escritor. Qual foi seu primeiro livro? Então, o primeiro livro é um livro assim bem simples, basicamente de gramática, que eu escrevi em 1974. Eu era um jovem professor e aí eu escrevi esse livro e ele é muito simplesinho, mas ele foi o pai dos outros. Depois eu fiz 2 livros, um de redação e um de literatura, que já estão superados, o tempo supera os livros também. E no momento eu tenho 4 livros que ainda estão aptos aí para serem usados. Um de literatura, que é esse aqui, outro de redação, que é esse aqui, e 2 de mitologia. Um é esse, né? E tem um outro que não está aqui comigo agora. Então, esses 4 livros ainda, vamos dizer assim, são bem atuais, né? Que eu escrevi mais recentemente. Mas aquele primeiro livro é o pai desses aqui. Então, na vida é assim. A gente começa de forma simples, depois a gente vai melhorando as coisas, né? Porque se a gente não começar de forma simples, nunca vai chegar numa coisa bem elaborada, bem feita, né? Então, hoje eu tenho 7 livros, foram publicados, 3 não mais em edição, mas outro dia eu vi no sebo os meus livros antigos. Fiquei até feliz de ver lá, que eles estavam lá. E esses aqui são os livros atuais, tá? O Colégio London é reconhecido pela qualidade do ensino. Como surgiu o Colégio London? Então, o London é uma velha história, tá? Eu criei o London em 1977. Então lá vão 46 para 47 anos que o London existe, né? 47 anos.
E como que surgiu o London? É uma história até interessante. Eu dava aula em São Paulo, na principal escola de São Paulo, mas não gostava, nem da cidade, nem da escola, porque era uma escola de massa, muita gente, muito famosa, mas muita gente e tal. Um dia eu saí de lá assim e falei, não vou dar mais aula aqui não. Peguei um táxi e fui na cultura inglesa, querendo abrir uma escola de inglês, a princípio a cultura inglesa. Eles me receberam muito bem lá, e na época ela pertencia ao consulado, aí o chefe lá disse, olha, não é possível, pertence ao consulado, mas vamos fazer o seguinte, ele falou assim, gostei de você, nunca tinha me visto. Abra uma escola em Rio Preto, coloque o nome de London, e eu treino seus professores por 5 anos, e você pode usar o nosso material por 5 anos. E não é que ele cumpriu. Nossa, que legal. Ele que deu o nome, sabe? Mr. Potter, lembro até hoje, o inglês, né? E é por isso que quando eu tenho uma oportunidade, eu abro portas para as pessoas. Porque a vida tem que ser assim. Quando você é ajudado, depois em retribuição, você ajuda outras pessoas quando puder. Aí abri uma escola de inglês, foi muito bem sucedida, foi de inglês e redação. Só redação comigo, eu cheguei a ter 300 alunos por ano. Então, assim, eu trabalhava direto, né? Então, trabalhando muito, e foi, assim, um grande sucesso, a escola de inglês, a de redação. Meu primeiro livro de redação, ele foi adotado em mais de 100 escolas. Então, foi bem legal esse começo. Depois, em 2001, eu abri uma outra unidade, que era o pré-vestibular do London. Muito diferenciado, só com 25 alunos em cada sala, foi top. Minha gente em todo lugar estudar. E em 2008, pelo sucesso do pré-vestibular, nós abrimos o Colégio London, que é onde vocês estão hoje, né? Ele surgiu em 2008 e tem sido assim, eu diria, 47 anos de sucesso pedagógico. Sucesso econômico, às vezes sim, às vezes não, depende da economia do país, né? Mas sucesso pedagógico, isso nós não abrimos mão. E acho que vocês testemunham isso, né? Que os professores são muito qualificados no London, que a direção é muito humana, que vocês são muito respeitados. Então, o London é uma escola para construir pessoas, porque uma escola não são prédios, uma escola são pessoas. Sem vocês, o London não existiria, né? Daí a importância de vocês. Então, e agora nós estamos criando uma nova escola que vai ter o nome assim de Mundo London, mas que vai trabalhar com o Jardim 1, o Jardim 2 e do 1º ao 5º ano, que é aqui na frente, né? Nós estamos construindo e eu espero realmente fique pronto o prédio, né? Para que o ano que vem nós tenhamos essa nova unidade do London. Aí o London vai ficar uma escola bem completa, dos 4 anos de idade até qualquer idade. No início da história do London até agora, o que mudou na educação? A educação muda muito, o mundo muda, a vida muda, a educação muda junto. A escola de hoje não tem nada a ver com a escola de quando eu comecei a dar aula. Quando eu comecei a dar aula, eu entrava na sala, os alunos levantavam como referência. Assim. Esperava o professor falar, pode sentar. Né? Aí começava a aula. Essa formalidade foi mudando, acho que é importante, tem que ter respeito, né? A hierarquia é respeito, não é imposição. Então as escolas mudaram muito nisso, foi positivo. Do ponto de vista educacional, a tecnologia trouxe mudanças significativas. Então, hoje, uma escola tem que ter tecnologia, mas nada vai superar um professor olhando nos olhos de vocês.
Nada. Porque educação é relação humana, educação é uma transferência de afeto, é uma transferência realmente de respeito, de afeto, e a educação funciona bem. Se vocês gostarem do Londo e das professoras, vocês vão evoluir muito. Se vocês não gostarem do Londo e das professoras, realmente não funciona. O ensino é uma relação de afeto. Então, a tecnologia mudou tudo nas escolas, é verdade, mas nada substitui um bom professor. Qual mensagem você deixaria para os estudantes? É uma mensagem simples. A vida é uma construção. A inteligência ajuda. Então, às vezes, a gente é privilegiado, tem uma facilidade maior que até os colegas, então a inteligência ajuda sim. Mas, para brilhar na vida, precisa ter determinação. Atrás de uma pessoa de sucesso, tem uma dedicação enorme de horas e horas e horas de estudo. Hoje eu posso dizer que eu fui um professor bem-sucedido. Por isso que o Londo existe, né? O Londo se baseou muitos anos no meu nome. Hoje não precisa mais disso. Mas, para que isso acontecesse, eu fui um aluno que estudou muito, o tempo todo, e depois preparando as aulas com muito cuidado. Sim, precisa uma dedicação enorme. Se vocês querem ser um bom cirurgião, vocês vão ter que se dedicar ao máximo a isso. Aí quando vocês ficarem assim conhecidos, parece que foi assim do nada. Não. Sempre tem muito estudo, muita dedicação. Então a vida é uma inteligência normal e principalmente dedicação. E ter foco na carreira, ter foco naquilo que você deseja fazer. Às vezes a pessoa muito inteligente se perde. Por quê? Porque ela não tem determinação. Então a determinação é tão importante quanto a inteligência, né? Então quando você vê assim uma pessoa, nossa, aquela pessoa é um destaque, em qualquer área. Você não imagina o tanto de tempo que tem de estudo, dedicação para isso. Por exemplo, quando eu vou dar uma palestra de mitologia, ou de literatura, ou de filosofia, eu preparo. E às vezes em casa eles me cobram, mas não é possível, você está preparando aula do seu próprio livro? Lógico que sim, porque aí vejo que é dedicação. O conteúdo eu sei, mas como que eu vou motivar aquelas pessoas? Como que eu vou levar o que eu vou falar para a vida delas? Como que eu vou encantar aquelas pessoas? O bom profissional é aquele que encanta quem o procura, né? Porque dar uma aula assim simples não tem um grande valor. Agora, se você chega e encanta os alunos, por exemplo, é maravilhoso. Como, por exemplo, se você vai ser um médico, o teu sucesso começa no atendimento. Atender muito bem a pessoa, dar atenção para ela, mostrar as coisas para ela. E depois é lógico, aí você tem tua habilidade, que vem e que tem valor, é lógico. Então, Pedrinho, diante disso que você falou pra gente até agora, você gostaria, e se você puder também, claro, recitar pra gente uma poesia ou algum texto que você se identifica? É sempre um prazer. Nas minhas aulas de literatura, um dos destaques eram as poesias. Não por mim, mas pelo que os poetas escreveram. Então vou falar uma poesia de Fernando Pessoa, que é um poeta português. Ele morreu em 1935, quer dizer, do século XX, tá? E uma poesia muito bonita, que é uma mensagem.
que é a tua pergunta, é uma resposta à tua pergunta. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagero exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és, no mínimo que fazes. Assim em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Para vocês entenderem essa poesia, o sentido dela. Se você der tudo de você, em tudo que você fizer, um dia a lua vai brilhar sobre o lago. Que é uma metáfora. Um dia você alcança aquilo que você deseja. Ok? Maravilhoso. Obrigado. Orgulho de ser London.